Muito bem, então. Lembrando que gostaria do apoio de vocês aí nos comentários, tá, gente? Tranquilo, pode contar com isso, Elaine. Estamos todos juntos aqui e vamos comentar, sim. A palavra está aberta para quem quiser fazer pergunta, né? Quem quiser dar contribuição, será muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Capítulo 17, Em Casa de Lise. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lises me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores dos nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Até aqui eu entendi que ele já estava preparado, né, para sair lá do hospital, já estava com um espírito mais aberto ao aprendizado, então foi liberado para poder percorrer outras instâncias, não é isso? Isso mesmo, foi dado alta para ele, né? E aí ele já estava apto a sair do hospital, empreender novos voos, digamos assim. Isso. Olhei para Lísias como o irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me a olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim descontente. Era o início de vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Antes de passar para a próxima página, a sequência do texto, eu gostaria de fazer uma observação sobre esse momento aqui. Então, o André Luiz, ele não descreve o lapso temporal que demorou esse período, pelo menos nessa parte aqui, ele não relata quanto tempo que levou para ele estar totalmente recuperado e ganhar, digamos assim, essa condição de uma pessoa relativamente curada. Mas deve ter sido também um bom tempo, né? Porque, considerando que ele chegou muito debilitado, né? Então, mesmo com a medicina espiritual sendo avançada, né? Considerando os capítulos anteriores, as experiências que ele passou, deve ter sido uma internação relativamente duradoura. Mas chegou esse momento em que ele, não só pela questão física, mas também pela disposição mental, e isso é muito importante a gente frisar isso, chegou o momento dele receber alta. Porque se ele estivesse com o organismo equilibrado, mas mentalmente ainda estivesse assim muito desequilibrado, essa alta, digamos assim, essa libertação do ambiente hospitalar, ela não seria concedida, porque o desequilíbrio mental também é uma enfermidade.
Então, se chegou esse momento e ele estava diante do ministro Clarencio, né, ouvindo essa boa nova, é porque ele já fazia jus a ela pelo seu restabelecimento físico e mental, digamos assim. Não que ele tivesse totalmente curado, mas aquele desequilíbrio intenso, como que ele chegou, de certa maneira já havia se transformado. Foi isso que eu entendi dessa passagem. Eu percebi também, dá a entender também que o equilíbrio mental ele já está liberto daquela fase que ele teve de poliqueixoso, de vitimização, né? De Sim, incompreensão. Então, nesse aspecto, ele já deveria estar mais equilibrado para passar para um outro patamar. ok. A Renata quer falar um pouquinho também. É breve, não vou tomar o seu tempo de leitura, não. É À só vontade. lembrando aqui que no parágrafo anterior, né, que você leu, aonde o Henrique de Luna já tinha dado alta para ele, né? E, e aí ele fala que é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Então, aqui o André começa o seu estágio, né, de jovem aprendiz. Ele está nesse momento dele, assim, que ele começa aqui, a partir dessa alta hospitalar, ele começa aqui o trabalho dele de estagiário, jovem aprendiz mesmo, conhecer os lugares, poder, né, sair e observar as coisas com mais detença. A gente sabe que isso, para o André, é muito positivo, porque o André é muito observador, né? Então, todas essas coisas que estão sendo oferecidas para ele, nesse primeiro momento, terá uma grande repercussão nele, né? Na intimidade dele. E a outra coisa que você falou, né, que você já passou para esse parágrafo, aonde fala que é tornando-se indispensável, tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, o ministro fala, né, que examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. O que é muito interessante, que a gente observa que nosso lar não é bagunçado, né? Ele estava no hospital, ele estava interno. Agora, recebendo alta, ele precisa ir para algum lugar. Tem que se encontrar esse lugar, né? Lembrando que nosso lar, para a grande maioria dos espíritos que estão lá, é um pouso transitório, é transitório. Mas os espíritos que não estão, mas com necessidade de internamento, eles têm, eles têm um lugar para ficar, né? Eles têm uma moradia, tem um lugar digno para eles poder dormir, para descansar, né? Lembrando que a gente chegando em nosso lar, a gente vai dormir, né, gente? A gente não tem condição de não fazer isso ainda. Então, a gente precisa de um lugar para a gente poder ficar. E essa é uma preocupação, né? Que o ministro demonstra. Vamos achar um lugar para você ficar. Isso é muito bonito, porque a gente acha assim que as pessoas existem, pousam igual borboleta, né? Pode morar na folha, na nuvem. Não é assim. Posso prosseguir? Pode seguir, Elaine. Então, vamos lá. Consultarei alguma de nossas instituições. Aí, Renata, está vindo de encontro ao que você acabou de falar aí. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarence, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias.
Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Ô, Elaine, eu queria só Oi. fazer uma reflexão aí sobre essa parte, esse último parágrafo aí, quando o ministro fala, guarde este documento. Porque, às vezes, quando a gente pensa no mundo espiritual, a gente pensa assim de forma muito subjetiva, muito vaga, né? E a gente percebe, por essa leitura tão detalhada do André Luiz, que lá tem uma vida rotineira, rotinas administrativas, ou seja, ele precisava de documento lá, por exemplo, para ele ter acesso a esses lugares. Então, tinha preocupação com o local onde ele iria morar, e a gente que veio de origem de outras doutrinas cristãs, né, que não tem, digamos assim, a, o embasamento da doutrina espírita, isso é muito vago. E a leitura desse livro do André Luiz nos mostra que é uma vida pulsante muito semelhante do lado de cá. Claro que resguardadas as devidas diferenças, é verdade, mas olha para você ver o que remete a gente quando o ministro fala, guarde este documento, você vai precisar dele quando você quiser adentrar nas instalações de outros ministérios, você só vai conseguir com esse documento. Então, é uma coisa assim, relativamente pequena, mas que nos remete a essa realidade, né? É uma vida estruturada de forma bastante organizada e que exige cuidados muito parecidos com o que nós temos aqui. Né? O André Luiz é como se ele tivesse ganhado uma carteira de identidade ou um passaporte, né? Para ele ter como visitar outras instituições, porque isso para ele, inclusive, era muito importante. Provavelmente o ministro já tinha um vislumbre desse grande trabalho jornalístico que ele ia fazer, né, no futuro. Essas narrativas que é tão útil para nós que estamos aqui. Então, o ministro provavelmente já tinha alguma noção de que isso iria acontecer. Pode falar, Renato. Subindo aqui um pouquinho de onde você está, Sidney, ele fala assim, né? Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. A gente muitas vezes pensa que a consciência de Jesus para nós, ela é inexistente, né? Muita gente pensa assim, será que Jesus se ocupa de coisas tão pequeninas, né? De pessoas tão pequeninas, de situações tão pequeninas como nós? E aí, diante de uma fala dessa do ministro, a gente vê que para Jesus nada é pequenino, mesmo que a gente ainda esteja numa condição muito pequena, muito infantilizada, essas situações que a gente se envolve na vida, no nosso próprio crescimento e desenvolvimento, fala muito de nós, porque olha só, sempre que recebemos um amigo no coração, sempre que você faz, que nós fazemos, né? Algo que é generoso, que é afetuoso, que é belo de se ver, né? Ações, atitudes verdadeiras que exprimem sentimentos, são as relações que nós vamos criando com o Cristo. São as informações que nós vamos passando
para ele de como nós estamos caminhando na vida, no nosso processo de crescimento evolutivo, né? Então eu achei assim muito muito bonita essa fala do ministro, porque ela parece que é singela, que ela não tem importância nenhuma, mas ela tem uma grande profundidade, né? Porque ele está falando do Cristo. Ele fala: Jesus alegra-se conosco. Então, todas as vezes que a gente tem uma disposição verdadeira com o nosso semelhante de forma desinteressada, a gente está falando diretamente com Jesus, como nós estamos caminhando, né? Eu achei muito bacana. E você falou que ele recebe essa caderneta, e essa caderneta é realmente assim, é o passaporte da alegria, né? É o passaporte da alegria. E depois desse 1 ano, que ele pode, nesse estágio que ele está fazendo, com grandes atribuições, né? Porque ele recebeu uma caderneta onde ele pode entrar em determinados ministérios, é é uma coisa muito grandiosa. O único ministério, os dois únicos ministérios que ele não pode entrar é no da elevação e da união divina, né? Mas nos outros, então, para você ver, está sendo atribuído, oferecida a ele uma grande oportunidade. E no findar desse 1 ano é que vai ser feito o levantamento desse aproveitamento, né? Então, isso é muita coisa. É muita coisa. Tem Eu espíritos acho que que a gente pode fazer uma analogia também com o nascimento, porque ele viveu aqui, aqui ele tinha a documentação civil dele e tudo, e o documento que ele tinha aqui, a origem do documento foi quando ele nasceu, né? Quando a criança nasce aqui, o primeiro documento é a certidão de nascimento, que é a partir dela que vão vir os outros. Mas e aí no mundo espiritual, ou seja, a pessoa vai para o lado de lá, então ela vai ter uma vida, digamos assim, dentro de uma rotina administrativa. Então, é como se fosse um registro de nascimento, né? Porque a partir do momento que ele se conscientiza da vida espiritual, vai viver numa comunidade, numa colônia, né? É uma burocracia que faz parte daquela organização administrativa lá, né? Porque as hierarquias são diferentes também, apesar de que é mais fácil perceber a índole das pessoas pelo, digamos assim, pelo espírito, né? Pela representação do corpo espiritual dela, pela luminosidade, como a gente já sabe, mas existe uma burocracia, uma organização administrativa. Então, esse passaporte era como se fosse a certidão de nascimento do André Luiz. A diferença é que, de certa maneira, o espírito, né, a consciência dele já está um pouco mais autossuficiente do que uma criança quando nasce aqui. Mas, de certa maneira, há um desconhecimento também, né? É como se ele estivesse começando um processo de aprendizado para viver naquele mundo, como acontece com todos nós quando nós nascemos aqui. Vamos crescendo num processo de aprendizado, de sendo educado. Então, essa analogia de nascimento, para mim, ela ficou muito clara nesse momento do André Luiz também. É o próximo, né? Pode passar, né? É esse. Pode. Só comentando aqui também um pouquinho, dentro do que vocês falaram aí, a gente percebe que existe todo um processo de organização, de documentação, de hierarquia, né? E de preparo, igual deu a ele um passe livre para os ministérios, para aprendizado, mas por outro lado a gente percebe
se a gente for fazer uma analogia, né, com a nossa vida terrena, que os valores são muito diferentes, né? Eles valorizam lá a amizade, o acolhimento, a generosidade, e não tem o espaço para a vaidade, para o orgulho, né? Então uma mensagem interessante da gente refletir também. Muito bem lembrado, Helena. Bem lembrado, é verdade. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Lísias deu-me um abraço e saí, elevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. Com expressão carinhosa, acrescentou: o nosso lar dentro do nosso lar. Eu achei tão interessante essa colocação, porque aí a gente vai perceber que, mesmo lá no hospital, ele tendo todo cuidado, toda assistência, agora ele vai entrar num ambiente de acolhimento, né? Um ambiente materno, digamos assim. Isso me chamou a atenção. E com a expressão, nosso lar, ao tinido brando da campainha, no interior surgiu a porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Neste caso, terá em mim uma irmã com funções maternas. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimento. Não faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra. Rimos-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Elaine, A Renata quer falar um pouquinho, pode falar, Renata. dá licença. Voltando aqui um pouquinho mais acima, né? Quando você fala da mãezinha do Lises, lá da dona Laura, e que ela é muito delicada, né, ao falar com o André, que ela sabe que a mãe dele não vive ali, né? E que nesse caso ele teria nela uma irmã com funções maternais. Ela foi assim muito delicada, né? Muito educada, porque a gente sabe o valor que tem uma mãe, né? E uma mãe não é substituível, né? Por mais carinhosa que seja a outra pessoa, o cargo de mãe é da mãe, a função pode ser exercida por outra pessoa carinhosamente, mas o cargo da mãe é da mãe. Então, assim, ela não quis em momento nenhum dizer para ele: ó, sua mãe não está aqui, então a partir de agora eu sou sua mãe, que muitas vezes a gente incorre nesse erro, né? A gente diz isso como se a gente pudesse substituir essa pessoa que tem que representa esse sentimento, que é um sentimento único, ele é intransferível, né? A gente vê, por exemplo, a gente lembra do Chico Xavier falando da Cidália, né? Que foi a boa-drasta dele,
que foi a segunda mãe realmente que ele teve, né, na vida física, mas que ele sempre colocava, assim, né, ele falava do amor da Cidália, daquela coisa deliciosa, mas ele nunca, ela nunca teve a intenção de ser substituta, né, nos sentimentos dele, substituindo a Maria João de Deus, que é a mãezinha dele mesmo, né. Então, assim, a gente vai ver que ele tem um amor muito grande por essas 2 mulheres, mas ele sabia identificar, a Cidália sobre respeitar muito bem o cargo, né, da mãe, da Maria João de Deus. E ela soube executar a função de ser mãe, mas ela nunca quis tirar da Maria ou colocar sobre o Chico essa ela como uma mãe, né, a mãe que veio para substituir. Ela sempre foi muito delicada com relação a isso. E aí a gente vai observando que a diferença dos espíritos, né? Os espíritos mais evoluídos, eles têm uma nobreza de trato que é uma coisa assim, é um ensino para a gente, né? É tão educativo, é tão. E olha só para você ver, mais abaixo, quando ela fala com ele, né? Está proibido de falar em agradecimentos, não faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da Terra, né? O que a gente chama, o que a gente trata de frases, situações superficiais, né? A pessoa vai chegar na sua casa, você fala, entre outros exemplos, não repara a bagunça. Isso é muito superficial, né? A gente perde um tempo assim precioso de entrosamento, de pensar em coisas mais profundas, para criar justificativas que são coisas assim muito humanas mesmo, muito terrenas, né? Então ali ela está falando para ele assim, olha, esse aqui não é o lugar mais para isso, né? Que a gente Uhum. ocupe esse tempo com coisas de profundidade. Essas superficialidades todas ficaram lá na Terra. É o que eu tinha falado, né, na fala da dona Laura, é o desprendimento, né, do título, da vaidade de um título. A mãe é uma coisa sublime, ela é insubstituível mesmo. Mas eu estou aqui, se precisar, você vai ter o meu carinho, o meu afeto, a minha generosidade. Né? É bem interessante mesmo essas lições que vem. Essa questão do agradecimento também me chamou a atenção, e até a forma como ele respondeu também, né? Deixa eu voltar aqui para. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Então, assim, é uma coisa muito mais profunda, muito mais verdadeira do que um muito obrigada, né? Gente, o latido dos cachorros está atrapalhando aí? Não, Então vamos lá. Está Identificando, tranquilo, Elaine. A gente escuta, mas está baixinho ao fundo. Não tem problema, não. que aqui em casa é uma cachorrada terrível. Eu sei como que é. Aqui em casa também tem 2. Então Onde é que vamos nós paramos aqui? Foi no slide 6, que a gente vai ler agora. 6, né? Isso, Isso. esse mesmo, Caio. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ó Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa. Não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe.
mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vinha saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade no estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando-me o interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, o que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui, não se equilibram nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado de alma. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Tem uma observação que me ocorre de fazer nisso aí, é que essa citação, né, que a irmã de Lísias fala, a Yolanda, né, temos aqui uma enorme vantagem, né, ela falando de literatura, que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Que lá as ofertas de livros em nosso lar era só de literatura edificante, o que é muito diferente da oferta que nós temos aqui à nossa disposição, porque a maioria, inclusive, são livros que não têm esse objetivo de ser uma leitura edificante. Mas lá tinha um filtro, porque aquelas pessoas, né, os escritores, que não tinham, digamos assim, uma boa índole, que ainda escreviam com, com um único objetivo, ou da vaidade, ou de exercer algum tipo de poder, ou de defender algum vício, ou promover o desequilíbrio psicológico e moral, ou seja, uma literatura que não tivesse nenhuma contribuição para o engrandecimento do espírito, esses escritores, eles não iam inicialmente parar em nosso lar. Eles iam parar numa zona umbralina. Então, aqueles que já estavam em nosso lar é porque já tinham ultrapassado essa condição e essa barreira. E aí a literatura, né, como é dos espíritos já mais, um pouquinho mais avançados na moralidade, todos tinham um objetivo benéfico, digamos assim. Mesmo as obras de ficção, as narrativas, né, ficcionais, já tinham um fundo com esse objetivo. Então, ou seja, numa colônia igual ao nosso lar, mesmo sendo uma das mais, assim, ainda, das menos
mais próximas das zonas inferiores da Terra, ou seja, não era uma colônia assim de uma zona superior, mas já era um ambiente um pouco depurado. E aí nós estamos falando de escritores, mas se a gente for citar outros profissionais, ou seja, os médicos, por exemplo, os professores, todos aqueles profissionais que já estavam exercendo uma determinada atividade profissional ali naquela colônia, já tinha essa característica de estar mais sintonizado com as leis divinas, com o objetivo da grande obra criadora de Deus. Então, ou seja, imagina como que isso ajudava a contribuir para essa harmonia. Porque aqui nós temos, por exemplo, se a gente for citar as nossas experiências aqui, todo tipo de profissional. Eu dou graças a Deus, por exemplo, quando eu vou no médico e percebo que é uma pessoa, que é um bom profissional, que é uma pessoa, digamos assim, comprometida com a ética profissional, bem intencionada, porque isso não é automático. Eu citei os médicos aqui, os escritores, a gente sabe que tem muitos médicos que são movidos inteiramente pela vaidade e pelo dinheiro. Apesar dela, muitas vezes, passar um tratamento útil, né? Porque eu não estou falando que esses médicos não são úteis. Eles são úteis, sim. Mas o que os move, muitas vezes, não é o desejo de que o paciente fique bom. É um desejo um pouco mais egoístico, né? De aumentar a sua clientela, de ganhar dinheiro e tudo. E os escritores também, muitos deles são movidos apenas pela vaidade, e a gente não tem, e muitos não têm essa preocupação. Eu sempre falo, eu já falei várias vezes, acho que a Renata que está aqui já deve ter ouvido, não sei se a Conceição também, que me conhece há mais tempo, já ouviu, mas que tem uma situação muito ilustrativa das consequências, né, das profissões na vida das pessoas, que é um caso que aconteceu com Leon Tolstói, né, um grande escritor russo que escreveu, por exemplo, Guerra, Paz e Ana Karenina. A Ana Karenina é um romance muito intenso, né, que narra muitas paixões, né, uma infidelidade conjugal e tudo. E, ao final da obra, há uma passagem em que uma mulher se suicida se jogando nos trilhos de um trem, né, na frente de um trem. Aí o Tolstói desencarna, ele desencarnou em 1910, e eu estou falando isso porque a média Ivone do Amaral Pereira psicografou algumas obras do Tolstói, e não sei se é uma dessas obras dela ou uma que foi a Célia Camargo Xavier que psicografou, mas traz a narrativa dele é o seguinte: quando ele se depara na espiritualidade, ele é acolhido porque, apesar de ter muitos defeitos, ele tinha tido uma vida relativamente voltada para a espiritualidade, né? Depois da velhice. Então, ele é acolhido, mas ele se depara com um fato que o choca profundamente, que ele fica sabendo um número muito grande de mulheres que, ao lerem esse livro, Ana Karenina, né, leu essa cena, em determinados momentos da vida dela, numa crise amorosa, numa depressão, elas imitaram o gesto do personagem, da mulher que se atirou no frente do... Então, Tolstói fica sabendo que, por influência de uma obra que ele havia escrito, algumas mulheres tinham se suicidado. E aí ele fica arrasado, tanto que ele passa a escrever algumas obras
para desmotivar o suicídio. Uma delas, por exemplo, ele escreve uma obra chamada Sublimação, narrada pela Ivone do Amaral Pereira, a médium, né? Que é contra o suicídio. Essa obra ele escreve, inclusive, com um dos mentores da Ivone, que é o Charles, né? Que tinha sido um dos mentores da Ivone. Então, as profissões, né, têm essa característica, né, de levar as consequências, mas lá no mundo espiritual, lá em nosso lar, já havia um filtro. Então, olha que beleza, ou seja, que é mais ou menos uma situação que a gente vai passar a ter quando a gente estiver num planeta já em fase de regeneração, que os espíritos, né, estiverem voltados, na sua maioria, para o bem. Pode falar, Renata, você levantou a mão aí, fica à vontade. O Sidney, muito bem lembrada essa história, né, da Ana Karenina, porque é isso mesmo, essas imagens, elas impactam a gente. Então, você imagina você colocar uma literatura dessa, né, uma literatura de baixo calão, não que a de Tolstói foi de baixo calão, ele escreveu à época sem refletir para um público, né? Ele não imaginava que isso teria essas repercussões. Mas na música, né? Por exemplo, a gente observa aqui nesse capítulo que a família de Lísias é ligada à música. E aqui tem essa passagem, né, da dona Laura falando para ele, falando com ele, né, sobre a visita de embaixadores da harmonia. Embaixadores da harmonia, ela está falando aqui de espíritos, né, de alto nível, de envergadura moral, que estiveram em nosso lar, né? Gente, para dar cursos, para para elevar o ambiente, né? Agora você imagina a gente chegando em um ambiente que a vibração dele nos convida a estarmos sempre para cima. Porque quando a gente escuta uma notícia desagradável, uma música ruim, a gente lê uma história triste, a nossa vibração cai. Por isso que ela fala aqui, né? A irmã dele fala aqui que os escritores, né, que têm essa pegada de interesse de produções de baixo calão, eles não se equilibram em nosso lar. Por quê? Por ser um ambiente espiritual onde os espíritos se reúnem para tratar do equilíbrio de quem lá chega, de quem está passando uma temporada lá, se preparando para outras caminhadas, a tônica é o equilíbrio. Então, música vulgar não tem. Para os espíritos que gostam desse tipo de som, eles não vão se ambientar lá, né? Então, está falando de um ambiente que é elevado, que a maioria dos espíritos que lá estão, a grande maioria dos espíritos que lá estão, estão numa outra toada, né? Estão buscando outra toada, porque nós chegamos no plano espiritual desequilibrados. Se a gente encontra um alimento espiritual que ajuda a nos desequilibrar ou mantém o nosso desequilíbrio, como que a gente vai fazer para voltar para cá minimamente bem? Ou ficar o tempo que a gente tem que ficar no plano espiritual minimamente bem, não alimentando os desequilíbrios que já são nossos, né? Então, isso aqui é uma coisa muito bacana para a gente poder refletir, né? O poder da música, a família de Lísias é uma família voltada para a música, até mesmo porque não teria esses instrumentos lá apenas para fazer enfeite, né? Ornamentar a sala. Eles são usados. Então, é muito interessante isso. Obrigada. Sobre essa questão da importância da música,
a gente lembra também uma coisa que me ocorre aqui para reforçar a importância da música no mundo espiritual, apesar de que na própria narrativa aqui já tem uma parte que o Lísias fala que os cientistas tinham descoberto que a música tocando nos ambientes de trabalho aumentava a produtividade e alegrava as pessoas, mas lembrando também que no livro Renúncia, né, no início do livro, narra que como é que chama a personagem? Alcione, né? Alcione. Ela, 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 ela deixou uma, uma atividade, tipo assim, é como se fosse uma pós-graduação que ela estivesse fazendo em música, numa colônia espiritual muito superior. E ela, com algum pesar, mas porque era muito necessário, ela interrompe, apesar contra a vontade digamos assim, dos seus mentores espirituais, porque ela queria acompanhar o amado dela na encarnação. Mas a atividade dela na colônia superior era ligada à música, ao estudo e ao aperfeiçoamento da música. Então a gente percebe que as artes, elas desempenham um papel muito importante no mundo espiritual. Opa, pode passar aqui, Elaine? Pode. A gente vê como que a gente vive num ambiente tóxico aqui na vida terrena, né, gente? As pessoas desequilibradas e o desequilíbrio só piorando em função dessa falta de filtro, né? De música, de produção artística, de produção literária. Triste, né? É uma coisa que a gente dá muito o que pensar, porque isso tudo tem muita influência, principalmente sobre a juventude. Então, que tipo digamos assim, de sentimento, de pensamento, essas músicas, por exemplo, que traz muito palavras de baixo calão, né? Como é que uma juventude fica a reboque disso? A primeira vítima é o ato de reflexão, né? Uhum. Fica muito mecanizado, muito automatizado, sem falar nas outras consequências. Então, é um momento muito que tem muita pobreza, digamos assim, no campo artístico, porque os valores que são contemplados hoje, que são cultivados hoje, estão muito ligados ao hedonismo, né, essa busca do prazer, ao individualismo, ou seja, todos os males do nosso século, né, decorrentes do egoísmo, do individualismo, desse hedonismo, né, que culmina nisso. E tendo como grande motivador o capitalismo, né, porque por exemplo, uma gravadora, ela não está muito se importando se a música tem qualidade. Se tiver público, é o que interessa para eles, porque é o faturamento, infelizmente, que rege muito a nossa sociedade. É verdade. Então tá, vamos lá, último slide. Isso. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentando-nos silenciosos em torno de grande mesa, sentando-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no tempo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento.
acabou, gente. Foi o último. Quer comentar esse último trecho aí, Elaine? Você? É, é uma somatória de sentimentos bons que ele está vivenciando, né? De estar se sentindo curado, de estar se sentindo livre para poder obter novos conhecimentos, de estar se sentindo acolhido, né, num ambiente familiar. Então, assim, são sentimentos que, pelo decorrer da história dele, que a gente está acompanhando no livro, eu acho que ele nunca tinha sentido verdadeiramente, né, na vida terrena e que ele está vivenciando agora. Foi o que eu percebi. Pode, pode falar, Renata. Aqui, quando eu li isso aqui, eu lembrei do nosso momento, né, das 18 horas que nós temos, né, no nosso país, que é a hora da Ave Maria, né? É, A hora do Ângelo, porque não tem como você não sentir uma emoção diferente, uma vibração diferente quando você escuta aquela oração. Então, para a gente ver que esse momento é um momento que também é compartilhado no plano espiritual lá em nosso lar, né? É um momento sagrado. E até mesmo porque, como é um momento que a gente é tocado, eu fico pensando assim, eu acho que não existe uma pessoa que não sente um impacto, que a vibração dela não muda automaticamente quando ela escuta essa oração às 18 horas. Eu acho que ela é transformadora. E como é um dínamo, né? Capta as energias, a gente as expele, a gente as busca. É um momento de oração que os benfeitores espirituais usam para nos socorrer, para socorrer os desencarnados, para socorrer os suicidas, né? A Legião de Maria, que socorre os suicidas. Ô, gente, é muito bonito. Então, assim, esse momento aqui que o André está descrevendo por nós, ele fala, né, que naquele momento ele sentia-se dominado de profunda e misteriosa alegria. Ele está falando aqui para gente o que a gente sente, né? Quando a gente é convocado para esse momento de oração, de reflexão. Ela é muito forte, é um momento muito forte. E como o nosso lar, né, é um, é um ambiente espiritual que recolhe os desencarnados nas mais diferentes situações, aqueles que podem ser recolhidos, né? Esse momento de oração, eu sinto que é um momento assim que muitos corações são quebrantados, que se abrem, né? Muitos espíritos se abrem para o socorro, porque eles são tocados por algo muito sublime. É muito bonito esse aqui. Obrigada. verdade. Muito bem, acho que chegamos ao final, né, do nosso estudo de hoje. Alguém gostaria de fazer, gente, alguma pergunta, né? Tirar alguma dúvida, alguma contribuição? É o momento. Oi, Elaine, você pode, então, por favor, fazer a oração de encerramento para a gente, Posso. dos trabalhos? Senhor Jesus, amigo Jesus, gratidão por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando a sua palavra, seus ensinamentos, abrindo nossos corações para mensagens de esperança, de fé, de alegria, cobrir-nos com seu manto de proteção e de bênção. Em nome de Jesus, que assim seja.